11. Isso, pode começar a gravação. Evangelho de São João, capítulo 11. Eu vou ler o texto, tá, irmãos? Mas eu não vou muito ficar na explicação dele, eu vou pegar só o trecho que eu quero. Aqui já estava um pouco antes da ressurreição do Lázaro, né? Então, João 11, versículo 33, fala assim: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, aqui fala da Maria, né? Moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Amém? Mas esse perturbou aqui não é o sentido de demônio, né, mas no sentido de compaixão, né? Como fosse aquela revolta, aquela tristeza, né? Mas vai falar aqui, ó, não é sobre isso que eu quero pregar hoje. 34. E disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Eu vou ficar só nisso aqui, ó, hoje, tá? 35, um dos menores versículos da Bíblia, né? Jesus chorou. Amém? Então, Jesus era perfeito, irmãos. Como eu até falava um pouquinho domingo sobre isso. Então, todas as emoções dele, obviamente, eram o quê? Eram perfeitas. Eu já pregava isso, acho que há 2 semanas atrás, lá sobre o homem natural, né, e o homem espiritual. Falava do Eliseu, falava do ajudante, né? Acho que foi umas 2 semanas atrás que eu pregava sobre isso. Então, nós temos que ficar na palavra de Deus. Como eu falei, ainda mais a pessoa, mas as emoções... Não. Deus, ele fez o homem perfeito. Então, as emoções do homem, o homem que eu digo uma pessoa, né? Eram o quê? Eram perfeitas. Não é verdade? O pecado que veio e corrompeu. Deus não bota depressão em ninguém, medo em ninguém, pavor em ninguém, raiva em ninguém. Não é verdade? Raiva, ira, contenda, inimizade, inveja, essas coisas erradas aí, na Bíblia são chamadas de obra da carne, não de obra do Espírito. Né? Então a gente não pode, como a gente fala, né, passar um pano, né? Não, quem criou as emoções foi Deus. Não, Deus criou as emoções perfeitas. E você quer saber como é que é um homem com a emoção perfeita? Quero, pastor. Olha para Jesus. Amém? Ele era uma pedra de gelo? Não, muitas vezes ele ficava o quê? Alegre, né? Alegre quando alguém demonstrava uma grande fé, né? Às vezes ele ficava até indignado, né? Porque muitos lugares onde ele ia ali, o pessoal era o coração duro, a incredulidade, não é verdade? Então, quer dizer, é só olhar para Jesus, né? Ele tem as emoções perfeitas. Então, se aqui no 35 fala que Jesus chorou, antes já falava no 33, né, que ele ficou perturbado. E aqui já fala que no 35 ele chorou. Amém? Então isso aqui não é pecado. Por quê? Porque ele era um homem perfeito, né? E ele era um homem completamente... Claro, Deus que se fez homem, né? Eu tenho que explicar se a pessoa entende errado. E ele era um homem sem pecado. E ele chorou. Então chorar é pecado? Não é? Pastor, o homem não chora. Então você tem que primeiro se converter, né? E segundo, tem que ler a Bíblia, porque na minha Bíblia fala, e aqui eu estou lendo um dos versículos, que Jesus chorou. Amém? Então você vê que não é pecado chorar, mas por qual motivo que ele chorou? Você vê que ele ia trazer, ele sabia disso, que ele ia trazer o Lázaro de volta. Ele sabia disso. Ele sabia, né? Só o povo que estava ali que não sabia ainda. Na verdade, o povo que estava ali que não sabia. Mas isso não tirou, irmãos, a preocupação, a tristeza, né? Ali pela perda daquele irmão. No caso, não fala que ele era casado, né? Mas ele tinha 2 irmãs, ele tinha, né? Pela incredulidade de muitos estavam até, isso aí amava ele, então por que deixou ele morrer? Isso aí abriu o olho do cego, porque então, né, não chegou antes? Enfim, ali é uma mistura aquele choro, na verdade, tanto choro pela tristeza da perda, né, como também o choro pela própria incredulidade. Mas é isso que eu falava, não,
nós ainda temos a nossa parte que vai ter que ser glorificada, não é verdade? Então nós ainda temos a parte da nossa emoção que tem que ser tratada por Deus, amém? Não é se acomodar, né? Isso não. Ou arrumar desculpa. Não, as emoções quem fez foi Deus, não as corrompidas. Isso é a conversa fiada, né? Isso é querer misturar psicologia na Bíblia. Fica com a Bíblia, amém? Então esse choro aqui não era um choro de pecado, ou não era um choro do mal, não era um choro na música ruim, mas era o quê? Era um choro de amor, né? Era um choro de tristeza, como eu falei, pela perda ali, pela família sofrendo, pela incredulidade, muitos estavam ali reclamando. Era um choro de tristeza, não é verdade? Então você vê que, isso que eu falava, a mensagem que eu posso falar, né, que são a tristeza justa, digamos assim. Por quê? Né? Uma coisa é a pessoa chorar porque ela queria uma coisa e não ganhou, porque ela tentou fazer uma coisa e não deu certo, né? Ou não saiu como ela esperava, né? Uma coisa é a pessoa chorar, como eu falava até nesses dias, por causa de uma situação, né? Uma coisa é aquela tristeza, aquele choro que ele vem por causa do próprio ego, do próprio egoísmo, não é verdade? E Deus não tem nada a ver com a história, não é verdade? Eu falava domingo, muitas coisas às vezes vão deixar a pessoa, né? Meu time tá lá, o primeiro da tabela, timão, é o melhor time do universo, né? Aí quando tá lá embaixo, lá, ou perde o Grenal, é o pior time do universo. Mas vai arrumar o que fazer, tio. Mas tem pessoa que chora, né? Chora porque o time foi mal. E outras tristezas que as pessoas às vezes choram, muitas vezes é uma tristeza que não é justa, não é verdade? Como eu falei, tentei fazer uma coisa e não deu certo. É o egoísmo da pessoa. Deus não tem nada a ver com essas lágrimas, não é verdade? Então, a justa tristeza, ela é motivada pelo amor, amém? Jesus vendo ali a perda daquela família, né? Jesus vendo a incredulidade daqueles que falavam mal dele, ele chorou, ele se revoltou nele mesmo e ele chorou, amém? E essa palavra que chorou, não, se você vai estudar no original, não é derramou lagriminha, não, essa palavra é chorou mesmo, né? Veio do fundo da alma dele, chorou bastante, chorou muito. Não foi só uma lagriminha que escorreu lá, né? Olha, não sei se entrou um cisco ou se não, chorou mesmo, amém? E esse chorou aqui foi com grande intensidade. Então, para ver como ele estava realmente triste por aquela situação, não é verdade? Então, tem a tristeza, como nós falamos, que vem do amor, né? Da preocupação, amém? Não, eu estou triste. Não, eu não estou triste porque o meu familiar está fazendo coisa errada. Eu estou triste porque ele não tem uma alma o quê? Salva. Eu não estou triste porque o meu familiar fuma. Eu estou triste porque ele não é salvo, porque o dia que ele for salvo ele para de fumar, amém? Então a tristeza justa é pela alma, não é apenas pela situação. Não estou triste porque o meu familiar falou palavrão, é só por isso. Então se ele não falasse palavrão, se você era menos triste, mas irmão, a alma pode ir para o inferno do mesmo jeito, não é verdade? Se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Você me pega aqui. Pode ser um pecador sujo, um pecador engomadinho. Pecador, vai para o inferno. Tem essa frescura, não é? Esse aqui errou menos. Não tem? Ou é ou não é, né? Então quer dizer, mas é por causa da alma, amém? A alma dele não é salva ainda. E por isso ele vai o quê? Ele vai fumar, vai beber, vai fazer coisa errada, na verdade. Então, não é pela situação em si, mas é pela alma, né? Então, aqui, primeira parte, fala Jesus chorou, amém? Então há um choro sim, uma tristeza sim, só que, volto a falar, uma tristeza justa, amém? Aqui nós vamos ver, tem várias passagens, tá? Estou pegando só algumas aqui, por causa que até o nosso tempo aqui é meio corrido. Aqui nós vamos pegar um pouquinho para trás, em Lucas 19. Lucas 19. Quem não achou, anota aí, né? Aqui também, eu vou ler bastante até nós chegar. Lucas 19, 37.
vai falar assim, ó, Lucas 19, 37. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. 40. E respondendo ele disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Tem um louvor bem antiguinho, missionário, né? Se calarem as próprias, né? O pessoal só canta sempre as mesmas, requentando, né? Deve buscar louvores novos, mas enfim, o pessoal mais antigo vai lembrar, né? Canta meu povo, alegra meu povo. Lembra disso? Essa passagem aqui, né? Os fariseus murmuravam, falavam com insatisfação. Talvez o pessoal mais antigo, né? Só o pessoal que recicla muito as mesmas músicas, não pegam coisas novas, né? Mas quem sabe um dia muda isso. Mas você vai lembrar que fala, eu também tenho aqui, amém? Ele estava entrando naquela, uma semana antes da crucificação. Aí o pessoal fica quieto. Ô Jesus, manda o mestre, né? Manda escalar a boca, né? Porque, olha só, tá entrando na cidade, né? Aí o pessoal não adianta, né? Se eles se calarem, as próprias pedras vão clamar, amém? Não é que as pedras literalmente iam ter boca e iam falar, né? Aí tipo assim, ó, eles vão, né? Vão escrever, vão fazer, quer dizer, não adianta tentar esconder, amém? Então estava aqui essa multidão alegre pela entrada dele, mas também, olha só, que é o que eu quero a mensagem, né? 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, o que a palavra fala? Chorou sobre ela. De novo, amém? Tem várias passagens aqui, mas ali falou o quê? Quando ele começou a enxergar Jerusalém, ele começou o quê? Chorar. De novo, esse choro é o choro do pecado? Não, ele não tinha pecado, não é verdade? Mas ele estava o quê? Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, né? Ele estava chorando de amor. Poxa, mas tinha uma multidão ali dando louvor, tinha uma multidão ali cantando. Ele até repreendeu os fariseus, né? Deixa eles cantar, deixa eles gritar aqui, não é verdade? Ele até repreendeu ali, deixa a multidão me dar glória. Mas quando ele chegou, ele o quê? Ele chorou. Quando ele enxergou a cidade, né? Estava lá no alto lá, ele começou a chorar, não é verdade? Então você vê que ele estava alegre pelas pessoas que estavam cantando louvores, né? Mas ele estava o quê? Também triste, amém? Como que pode, pastor? Ele estava alegre e estava triste, estava alegre e estava triste. Exatamente, porque ali tinha pessoas, amém? Por isso que eu falo, né? Essa mensagem aqui Deus me deu há muitos dias já, né? Eu falava com minha esposa, isso aqui é a tristeza justa, amém? Né? Às vezes ali, que bênção, às vezes, até falava aqui da própria reunião, às vezes eu fico triste, né? Falei, eu já não convido mais para vir nos cultos. Quer vir, vem, se não quer vir, azar de quem não vem, né? Porque se tu convida, a pessoa vai vir. Agora tem pessoa que tu convida, a pessoa mesmo assim entra num ouvido e sai no outro, tu fica triste, né? Eu falava então assim, se é a hora de Jesus pegar, até gravando, né? Se é a hora de Jesus pegar, então botar outro, então ele bote. Porque não é justo você ficar no lugar triste. Não é justo você ficar no lugar onde você fala, as pessoas parecem que não discutem. Não é legal você estar num lugar se sentindo perdendo tempo, né? Tem aqueles que te alegram? Tem, mas também tem aqueles que te entristecem. Mas por quê, irmão? Porque é a própria pessoa que perde, amém? E não dá ouvidos a Jesus. É a própria pessoa que perde em fazer o que, uns? Em rejeitar o que é a palavra de Deus.
Porque Jerusalém, estamos falando agora de Jerusalém, mas também espelhando o povo aqui, né? Era o lugar onde devia ser mais fácil pregar o evangelho. E na verdade era o lugar onde mais se matava profeta. Devia ser o lugar onde seria mais fácil falar de Deus. E na verdade até tinha um ditado, né? Que a Bíblia fala que um profeta não morre fora de Jerusalém. Como é que pode, né? Era para ser o lugar mais fácil e foi o mais difícil. Era para ser o melhor lugar e era o pior. Era para ser o lugar onde mais fluía e na verdade foi o que atrapalha. Por isso que depois ele vai falar, né? Lá em Atos 1:8, que a obra começaria onde? Em Jerusalém. Aí depois na Judéia, depois na Samaria e depois nos confins da terra. Então, pastor, eu consegui entender exatamente, né? Ele não estava chorando porque ele fosse perder alguma coisa. Ele estava chorando porque eles estavam perdendo. Amém? Então, de novo, entendeu? Não é um choro do egoísmo. Não é um choro de não ter audiência. Não é um choro de não ter pessoas ouvindo. Não. É o quê? É um choro, uma tristeza, pelo prejuízo de quem não dá ouvidos. É uma tristeza que vem do amor. Amém? Porque olha só quem vai começar a falar aqui, ó. 41, né? E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Né? Então é uma tristeza que vem do amor, da preocupação. Né? Porque olha só, eu não vou explicar, mas eu vou ler. 42. Dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. O príncipe da paz estava entrando ali, não é verdade? Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Olha só o porquê, irmãos. Pois não conheceste o tempo da tua visitação. Amém? E aconteceu, óbvio, Jesus falou, aconteceria, não. No ano 70 da nossa época, Jerusalém foi destruída, não é verdade? A gente sabe a história, né? Na própria história a gente aprende isso aí. E aconteceu. Mas e aí, irmãos? Ele estava rogando uma praga? Vocês vão ver, não me aceitaram, a mão de Deus vai pesar. Ele falou isso por acaso? Não. Vocês vão ver, né? Entrei aqui, porque lembra, é uma semana antes de ser crucificado, né? Vocês vão ver, vocês vão ver. Nada disso, não tá bem? Dá a entender que exatamente por eles rejeitarem o Salvador, que o que aconteceria. Então, se você vai ver nos evangelhos, outra hora ele até fala, né? Outros momentos, não foi só isso que ele fala, né? Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos debaixo das asas, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Falei, tem vários versículos que eu poderia usar aqui, onde ele fica, ok? Lamentando. Então, entendemos de novo? Então não é uma tristeza que vinha do egoísmo, me rejeitou, não quis me escutar, ele não, é o quê? É uma tristeza que vem pelo prejuízo deles não ouvirem, que vem pelo prejuízo sobre eles mesmos, ok? De não dar o quê? De não dar crédito, amém? Resumindo, quem ia se ralar era eles, amém? E não porque Deus quis isso, mas porque eles o quê? Rejeitaram. Que coisa, né? Muito forte isso aqui, irmãos. Então, tem várias mensagens aqui, irmãos, várias passagens que eu falei, sentido, vai para a Bíblia, lê os evangelhos, né? Então, que o próprio Senhor Jesus está mostrando aqui a tristeza. Então, é a justa, aquela tristeza que vem do amor, né? É aquela tristeza que vem do prejuízo, que aquela pessoa que não aceita vai vir sobre ela, tipo, ela que vai se ralar, não sou eu que vou me ralar. Eu estou benzaço com Deus, mas ele vai se ralar. Que tristeza, não?
É forte que ele fala aqui no final, né? Pois não conheceste o tempo da tua visitação. Amém? Até hoje tem alguns judeus que já estão aceitando Jesus como Messias, mas de fato a maior parte ainda não. Amém? Aí a pessoa faz pedido para mandar para a Terra Santa e faz não sei o que, peregrinação para ter um encontro espiritual. Cara, se nem eles que moram lá não estão bem, aí eu vou sair daqui para me rebatizar no Rio Jordão. Não é um rebatismo, é um símbolo. Vai arrumar o que fazer da vida. Na verdade, você conhece uns palhaços que fazem isso? Eu conheço um monte, até pregadores, infelizmente. Não, irmão, isso é para mim conhecer como turismo, amém? E eu, falando de mim agora, Moisés, né? Eu tenho vontade de um dia conhecer, né? Sozinho até tenho condição de ir. Você parcelar em 85 mil vezes, fácil. Mas eu disse para minha esposa, mas sem ti eu não vou. Daí já para pagar para 2 já não consigo. Para eu até eu conseguia, mas para 2 já não tem condição ainda. Mas eu não vou sentir. Eu não vou viver essa experiência lá sozinho. E as filhas são novas ainda, podem ter o resto da vida para ir, né? Se pudesse eu levava elas, mas falou, sem a minha esposa eu não vou sozinho, jamais, né? Também quero que ela aproveite. Mas o que, irmãos? Do turismo, amém? Conhecer, olhar, não para ter uma experiência, não, eu vou ter uma experiência. Que experiência espiritual? Experiência espiritual eu tenho no meu quarto, se for preciso, né? Então, não é bênção nem para eles, vai ser para mim e para você? Não vai ser, amém? Então, até hoje isso aqui, não vai entender, não é que Deus odeia eles, amém? Mas eles que rejeitaram o Messias, amém? Conseguiu entender isso aqui? Muito forte, né? Agora nós vamos para, não que Paulo seja exemplo, mas nós vamos pegar o exemplo que Paulo ele vai dar, Romanos capítulo 9, porque para frente aí, entendemos? Então não é a tristeza pela tristeza, é a tristeza que vem do amor, da preocupação. Não é a tristeza que vem de uma dor de cotovelo. Não, é uma tristeza que vem pelo prejuízo que a pessoa, que ela está se ralando, né? Isso é o amor, irmãos. Amém? É o amor que tem, né? Então, Romanos 9, né? Primeiro, no 8:39, ele vai falar, né, irmãos, que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? E aí ele vai começar a falar aqui no Romanos 9:1, vai falar assim, ó, em Cristo digo a verdade, não minto. Até ele bota aqui, ó, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Então ele fala assim, ó, é como se ele falasse, né, e Deus é minha testemunha, viu, gente? O quê? Eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. O que é isso, Paulo? Ele fala, gente, tem uma dor dentro de mim que ela não passa. Tem uma tristeza dentro da minha alma que ela não sai de jeito nenhum. O que é isso? Paulo era perturbado, Paulo era depressivo, Paulo estava encapetado. Calma. Amém? Por que tinha essa contínua dor? Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes, ou patrícios, depende da tradução, né? Segundo a carne. Aqui não era a família dele de sangue, não, ou seja, né? Ele, até depois vocês podem ler o resto, né? Todo Israel, amém? Todas as pessoas que vieram de Abraão, amém? Ele está aqui generalizando, né? Então, gente, se eu pudesse ser separado de Cristo, para que todos eles pudessem vir para Cristo, olha, é como ele falasse, né? Eu preferia ir para o inferno em favor deles, se isso pudesse levar eles para o céu. Mas não tem como, óbvio, não, também? Óbvio que não tem como e não precisa também, não é verdade? Mas essa é uma forma dele expressar, amém? Depois você pode ler o resto ali, né? Mas é o que? É uma forma dele expressar o que? A tristeza, mas de novo, não é uma tristeza do egoísmo, não é uma tristeza da dor do cotovelo, não é a tristeza de uma coisa que ele fez e não deu certo, não. É uma tristeza que vem do amor, amém?
É uma tristeza que vem do amor. Então a gente vê que às vezes tem pessoas, né, que tem esse nível mais, né, de aprovação. Você vê, né? Poxa, mas tu tá triste? Tá. Mas não é triste por causa de mim ou do meu ego. Não é uma tristeza por causa de uma coisa em si que eu queria e não ganhei. Não. Mas é o quê? É a tristeza por aquela alma. É uma tristeza por o quanto aquela pessoa está perdendo. É uma tristeza porque eu entendo que se partir hoje, vai para o inferno. De novo, eu estou benzaço com Deus. Se eu falar e a pessoa não aceitar, ela que se dane porque ela vai para o inferno. Eu não vou. Mas isso impede, irmãos, de eu não ter amor por ela? Isso é que é amor. Isso é que é amor. Amém? Eu já preguei isso aqui para vocês em Filipenses. Paulo falava, né? Eu preguei isso aqui na igreja, você vai lembrar. Que ele fala que ele queria partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Né? Mas se ele permanecer ali na carne por um tempo, pudesse dar frutos, então ele queria ficar. Amém? É como se ele falasse, né? O céu pode esperar mais um pouquinho. Eu vou para lá. Né? Mas se eu ficar aqui, eu vou poder levar mais pessoas para o céu. Então eu quero permanecer. Isso é amor, irmãos. Amém? Não é apego ao mundo, não é nada disso, né? Não é se agarrar. Isso aqui não tem nada que presta, né? Mas o que? É as pessoas. E é isso que às vezes falta para muitos, até para o povo mesmo, né? Eu não digo você que está me ouvindo, mas se for, bota o chapéu que não tem evolução. Vamos orar pela família. Aí a pessoa fica assim. É como se ela falasse, vai lá, pastor, assume a bronca. A família é tua, irmão. Mas a pessoa o quê? Às vezes fica assim. Poxa, não dói no coração da pessoa? A pessoa não intercede? Mas é o que, irmão? Às vezes ela mesma não teve que um encontro com Deus. Irmão, quando a gente tem um encontro com Deus, é tão desesperador o inferno para onde a gente ia. Quem teve encontro, quem não tem, não sabe o que é isso. Né? E é tão grato pela salvação que Ele me deu, que eu não quero que ninguém vá para lá, irmãos. Na verdade, mas não é eu, é Ele que gera no meu coração. Um dos frutos do Espírito é o quê? É amor. Isso é amor. E aí a pessoa deixa de lado, a pessoa renuncia. Por quê, irmãos? Porque o amor é a motivação. Amém? O amor é a motivação. De novo, é falar assim, ó, eu estou bem com Deus. Ela vai se ralar. Eu não vou. Mas saber que ela está mal com Deus dói o meu coração. O nome disso, irmãos, é amor. O nome disso é o quê? É uma tristeza justa. Amém? E aí você fala, entra no ouvido, sai no outro. Te entristece. Mas de novo, não porque a pessoa não ouviu, mas pelo prejuízo que ela vai ter de não dar o quê? Ouvidos. Quem não sente isso não nasceu de novo. João fala que nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E não tem nada a ver com ser pastor. O pastor talvez tenha até um pouco mais no coração esse amor, porque ele tem um chamado maior, com certeza. Dói mais dentro dele, porque Deus chamou ele para isso, né? Para pregar a salvação. Mas todo mundo tem que se preocupar, irmãos. De novo, não pela tristeza de que ele fala palavrão, de que ele fuma, de que ele bebe, de que ele faz coisa errada. Isso aí você está triste pelos frutos, não é verdade? Você tem que ficar triste o quê? Por causa da raiz. A raiz é o pecado. E só vai mudar isso, não é arrancando os frutos, mas é mudando o quê? A própria raiz. Que isso nós temos que buscar o novo nascimento. Amém? Então é isso aí. Ah, tá chovendo, não vou na igreja hoje. Ah, até parece que o diabo vai falar assim, não vou atacar a família dela, tá chovendo. Então a pessoa começa a arrumar desculpa, sabe? E na verdade a desculpa é a falta de amor. É a falta do amor. Ou a falta dessa entrega para esse amor. Né? Então é muito forte isso aqui. Não, vamos ler de novo? Em Cristo digo a verdade, não minto, dando testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo,
por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Amém? Talvez a pessoa não entenda isso. Não, a pessoa quer mandar, a pessoa quer pegar no pé. Não. É o amor que gera essa preocupação. Na verdade, é o amor. Quem não tem esse amor não consegue entender. Tem que pedir para Deus. Deus, então me faz me aprofundar mais nesse amor, porque eu preciso entender. Amém? Fazer o que tiver que fazer. Renunciar o que tiver que renunciar. Botar a cara, fazer a obra de Deus. Né? Não digo ser obreiro, Deus chamou, amém, né? Mas digo assim, fazer a obra de Deus em nome de Jesus, amém? E aí, pastor, agora nós vamos, para terminar aqui, por que para frente? 2 aos Coríntios. O próprio Paulo vai falar aqui em 2 aos Coríntios, não, ele fala assim, gente, se é para mim ir triste no meio de vocês, eu não quero mais ir. Porque eu vou chegar aí, vocês vão me entristecer, e eu vou chegar aí e vou ficar triste. Então eu não quero mais. Por isso que ele escreve a primeira carta, não, mas... E a primeira carta era o quê? Tinha um pessoal ali em fornicação, tinha um homem que estava dormindo com a madrasta. E o pessoal não fazia nada. Né? Dá até a entender que ele era até um dos líderes da igreja. E o pessoal não fazia nada. O pessoal deixava por isso mesmo. Né? E aí então na primeira carta Deus usou ele para lhe falar. E o pessoal... Amém, entendemos o recado. Afastaram ele, amém? E afastaram ele de tal maneira, estou só resumindo a história, que ele se arrependeu. Ele largou a fornicação, largou as coisas erradas e ele parou de fazer coisa errada. Né? E aí a igreja não estava, aceitando o arrependimento dele, entendeu? Conversa fiada, não mudou nada. Mas Paulo sentia que sim, né? Então ele estava agora na segunda carta, que na verdade é a terceira, né? Teve um que se perdeu, mas é a segunda, na verdade é a terceira. Né? E ele vai dizer para eles receberem esse irmão de volta, porque realmente esse irmão se arrependeu. Coisa forte isso, né? Se é hoje em dia, né? Além do cara não largar a fornicação, capaz de morar com a madrasta e botar lá no Face. Só Deus pode me julgar. Coitado. A Bíblia fala que a igreja pode também, né? No sentido de não deixar ele na liderança, no sentido de mostrar a palavra, no sentido de falar assim, cara, tu tá errado, ela é tua madrasta, sai da fornicação, entendeu? Esse julgamento podemos sim fazer. Senão a igreja não pode pregar contra o pecado, vai pregar o quê, não é verdade? Mas se fosse hoje em dia, já é pra internet, né? Então eu até abri uma igreja para ele, né? Igreja reformada, pentecostal, evangélica, aqui é feliz. Capaz de subir no altar de mão dada com a madrasta, né? Misericórdia, Deus me livre. Mas, coisa, né? E o pessoal se arrependeu. E ele vai mostrar aqui na palavra, irmãos, que há uma tristeza que Deus dá, não a que o mundo dá. Né? E essa tristeza ela vai nos levar à salvação. Mas salvação aqui não no sentido de entrar no céu, porque eles já eram salvos. Mas no sentido de santidade, né? Vai ficar falar aqui, ó, segunda carta, por isso que eu gosto de dar para você o pano de fundo, né, moçada? Tu entende por que o versículo foi colocado, né? Eu não precisava fazer isso, mas eu faço para te aprender o contexto, amém? Segunda carta aos Coríntios, 7, 9, vai falar assim, ó, agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Tipo assim, eu não estou feliz porque vocês ficaram tristes, eu estou feliz porque a tristeza de vocês foi Deus quem botou para o arrependimento. Amém? Então está mostrando que aqui há uma correção. Só você abrir, né? Mas se quiser anotar para ver lá em Hebreus 12, eu anotei aqui, Hebreus 12, 11, a palavra fala, não, tem mais versículo lá, mas Hebreus 12, 11 fala que às vezes a tristeza, a correção, num primeiro momento, ela não parece ser motivo de alegria, mas senão de tristeza. Mas que depois ela vai gerar um fruto pacífico, né, de justiça naquele que receber ela. A palavra até fala, né,
que se alguém não aceita a repreensão, é um filho bastardo, não é filho de Deus. Porque Deus repreende e corrige o filho que ama. Forte isso, né? Então, quer dizer, vai vir a repreensão. Aqui Paulo deu uma repreensão. Mas entendeu? Ele falou assim, gente, eu não estou feliz porque vocês ficaram tristes. Eu estou feliz porque essa tristeza que Deus colocou no coração foi para o arrependimento. Amém? Então, de novo, há uma tristeza que vem de Deus, que é do amor, né? E é uma tristeza o quê? Que vem de Deus, né? Em nós mesmos, para honrar Ele. Aí vai falar aqui no 10, ó. Ele vai falar agora aqui, ó. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação. Mas salvação aqui entenda, né, amor? Não é só aceitar Jesus. Eles já eram de Jesus. Amém? Mas, ou seja, para corrigir o caminho. Amém? Então, arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Até eu sempre digo, né? Quem é de Jesus fala, pastor, meu único arrependimento é não ter me arrependido antes. É exatamente isso que o versículo fala. Ninguém se arrepende de ter se arrependido. Amém? Né? Vai falar aqui agora assim, ó. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Até lá a pessoa fala assim, porque Pedro se arrependeu, Judas teve remorso. Cara, vai ler a Bíblia. Está claramente escrito que Judas se arrependeu. Bíblia. Ele não foi depois lá e não devolveu o dinheiro? Sim ou não? Sim. Eles não aceitaram, né? Compraram o cemitério, mas ele não devolveu? Devolveu. Ele não falou, solta ele porque ele é inocente? Sim. Ele não chorou amargamente? Está na Bíblia, é só ler. Mas e aí, pastor? E a palavra fala que ele se arrependeu. Só que esse arrependimento foi o quê? Foi para a morte, né? Porque ele foi lá e se enforcou, né? Diz que ele foi se enforcar, mas lá em Atos fala que ele se caiu do precipício e partiu no meio. Aí não sei se o galho quebrou, ele se partiu, ou não esperou achar uma árvore, se jogou do precipício, não sei. Eu sei que foi assim que ele morreu, né? Aberto no meio, diz a Bíblia. Enfim, ali foi para a morte, na verdade, ele, né? E agora, como até eu pregava dizer sobre o Pedro, não, aí Pedro deu trabalho para Jesus. Mas depois que ele entendeu que não era o amor dele, mas era o amor de Jesus por ele se fortaleceu, foi um grande homem de Deus. Amém? É isso, irmãos. Então, às vezes a palavra, ela vai nos entristecer. Mas, de novo, né? Aquela tristeza, segundo Deus, o que é para o arrependimento, ela vai gerar uma tristeza pelo pecado, pela desobediência. Ela vai gerar uma tristeza, né, que vem do amor, né? Que vem do amor de eu falar assim, puxa, eu estou errado, eu preciso me consertar. Amém? Né? Puxa, isso aqui não está legal, não está agradando a Deus, vou melhorar. Amém? Puxa, que vergonha, Deus, né? Mas agora eu vou fazer o que é certo. Amém? Então há uma tristeza. Você vai ouvir uma palavra, aquela palavra vai te deixar triste, mas dizer o quê? Para o arrependimento. E se a pessoa fizer igual Jerusalém, fechar os ouvidos, ela tá o quê? Ela não reconhece o tempo da visitação. Aí vai vir o mal sobre ela, mas não porque Deus mandou, mas porque ela está querendo. Aí vem a desobediência, vem a amargura, vem a tristeza. Deus não queria aquilo, mas a pessoa não deu ouvidos. Amém? Talvez um versículo vai nos deixar triste por causa do pecado, na verdade? Por causa de um erro, por causa de uma coisa que eu tenho que me consertar. E depois, pastor, mas não é a tristeza pela tristeza, mas é o quê? É a tristeza para o arrependimento. Amém? Talvez você vai ouvir uma mensagem que vai te deixar triste, mas de novo, essa tristeza é para salvação. Amém? Eu também. Ah, não, pastor, aqui eu fui repreendido. Falei, né? É uma paciência, você ficar sempre falando a mesma coisa. Eu não tenho paciência de falar sempre a mesma coisa. Depois de um tempo é falta. Se não é problema mental, é falta de consideração. Porque não é normal você falar 50 vezes a mesma coisa e a pessoa não gravar, né? Ou é um problema mental, né? Ou é falta de consideração, porque ela não está arrependido, amém? Agora, quando a pessoa se arrepende, irmão,
É uma ou duas vezes só, amém? Ela assim direito, amém? E ela continua. É assim, isso é bíblico, né? E para nós terminar, olha a promessa que ele fala para nós, lá em Mateus 5. Mateus capítulo 5, vamos lá? Então, tem muitos versículos que eu podia pregar na Bíblia, né? Mas aqui o nosso tempo não permite. Quem sabe semana que vem eu continue. Isso vê que eu estou pegando o Novo Testamento. Não é verdade? Não o Antigo, é o Novo. Né? Mateus 5, olha só. Talvez todo mundo conheça esse versículo e quem não conhecer, pastor, vai conhecer agora. Né? Mateus 5, 6. Mateus 5, versículo 6 fala assim, ó. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Glória a Deus. Amém? De novo, a tristeza de Jesus vinha o quê? Do amor. Amém? Do amor pelo sofrimento daquelas pessoas. A tristeza de Jesus o quê? Vinha da dor, né? Do amor. A dor que ele sentia de a Jerusalém não dar ouvidos. Amém? A tristeza contínua no coração de Paulo é o quê? Era pelos de Israel que não aceitavam a Jesus. Amém? A tristeza que gerou lá em Coríntios foi o quê? Para que eles largassem o pecado. Ficaram tristes, na verdade. Qual é a carta de Paulo? O que será que Paulo falou para nós? E Paulo tem lasca nos dedos. Ficamos tristes, né? Sai daí, vamos corrigir esse camarada. Corrigiram, né? Ele se arrepende, ele quer voltar, né? Não voltar para a liderança muitas vezes, né? Mas tipo assim, para aí, não, mas ele se arrependeu nada. E aí Paulo fala, gente, agora é 880, não, ele se arrependeu, gente, receba ele, receba ele. Amém? Como é que pode? Não, tem muitos versículos aqui que nós podemos pregar, né? E nós temos que ter sede e fome da justiça. Nunca mais esqueça isso. Não, é aquela coisa tipo assim, ó, eu estou bem com Jesus. A pessoa que vai se ralar, eu não vou. Mas o amor de Deus no meu coração, mesmo sabendo que eu estou bem com Deus, esse amor me gera o quê? Uma preocupação que eu quero também que ela esteja bem com Deus. Amém? E isso vai me gerar uma tristeza. Não é verdade? Às vezes até lágrimas muitas vezes, mas de novo, não é a do dor do cotovelo, não é de uma coisa que eu queria e não deu, não é o ego, mas é o que não, é o próprio amor no coração, não pelo que tu está perdendo, porque tu não está perdendo nada, mas pelo que a pessoa está perdendo, amém? Por isso que o salvo ele quer salvar, né? E é fome e sede de justiça, amém? Então pega essa palavra aqui, medita mais. Pode encerrar a gravação.